Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pais amados irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Papai. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai querido, para mais uma vez, Pai, ouvirmos, Pai querido, mais um testemunho, Pai, de vida, Pai, daquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai querido. Somente o Senhor pode mudar, pode transformar, pode libertar, Rei da Glória. E neste momento, Papai, que nós estamos aqui, Pai de amor, para ouvirmos, Pai de amor, mais um relato daquilo que o Senhor, Papai, tens o poder de fazer. Abençoe este momento, Pai querido. Tu já preparou, Papai de amor, cada palavra. Tu já preparou, meu Pai querido, tudo, Pai de amor. Que o Senhor venha abençoar, Papai. Mas esse Cristo pode, meu Pai de amor. Que o Senhor venha alcançar vidas, Papai. Que a Tua palavra, Pai, alcance corações, Pai. E onde chegar a Tua palavra da verdade, Papai, que ele seja uma semente plantada por Ti, Senhor. E que o Senhor traga o crescimento, que o Senhor faça frutificar, e que esta planta venha gerar frutos, Papai de amor, para o louvor do Teu nome, Pai querido. Pai, muito obrigado, Rei da Glória. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor. Te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Estamos aqui em Itaquera, dando trabalho para os irmãos de Itaquera, mas um Cristo pode. Viemos aqui ouvir o testemunho do nosso irmão Gabriel, amém? E Gabriel, é contigo. A paz do Senhor, gente. Primeiro eu nasci na Nipo, né? Sou filho gerado da Nipo. E eu nasci e morei na Nipo, na São Joaquim, né? Juntamente com a minha avó, Rutilena. E a gente morou um tempo lá e
eu não sabia o que era outras igrejas, eu não tinha contato com nada porque eu sempre fui de lá. Meu pai era segurança do pastor Takayama na época, e eu tive bastante, na verdade eu via bastante experiência das pessoas vivendo algumas coisas, só que eu era muito novo, então eu só ouvia o que falavam, o que meu pai passava, né, os aprendizados do meu pai com os pastores, né, porque ele ficava muito perto. E com o decorrer do tempo, começou a gerar um sonho de ser jogador de futebol, né? Assim como todo adolescente, né? E ali eu comecei a correr atrás, e aí eu fiz teste na Portuguesa, passei na Portuguesa e comecei a jogar, e estudando e jogando. E aí eu tive a minha primeira viagem, né? Eu fui para Marília sozinho, com 15 anos. Fui morar em Marília um tempo e joguei um tempo, depois voltei. E aí eu tive uma oportunidade de ir para a Croácia, né? Um tempo, fui para fora do Brasil jogar futebol. E aí quando eu voltei da Croácia, eu me machuquei, tudo. Eu comecei a trabalhar, porque falei que eu pensava que não dava mais para jogar, né? Teve um episódio também que eu fui para o Santos Futebol Clube, né? E quando eu ia eu fui para ser profissional, né? Na época era um técnico chamado Dorival Júnior, que todo mundo conhece, né? Ele queria me profissionalizar lá. E aí faltava uma semana para eu me tornar profissional lá. E aí ele foi mandado embora. E quando ele foi mandado embora, outro técnico chamado Lever Coupe, né? Ele não gostava de jovem. E aí ele me mandou embora, né? E aí ele contratou o Nilmar no meu lugar. Aí o Nilmar teve depressão e saiu. Então, depois disso ainda fui pro Nordeste, né? Jogar bola no Nordeste todo. Conheci muitas cidades. Aí eu fui morar em Sergipe, uma cidade muito perigosa. Primeira semana que eu cheguei lá, eu já fui assaltado, pra vocês terem uma ideia. O time todo foi assaltado lá. A gente estava numa chácara e aí chegaram lá e assaltaram todo mundo e tal. E esse foi a minha carreira, né? Começo da minha carreira de jogador, bem atribulado, né? Só que depois eu parei um pouco, comecei a trabalhar CLT numa empresa, né, de rastreamento de caminhão. Então rastreava os caminhões, cargas valiosas, né? E conheci uma pessoa lá, né? E como que funciona, né, a mente do ser humano quando ele não tem a palavra, né? Gera curiosidade da terra, né? Você tem curiosidade em conhecer outras coisas que não faz parte da sua natureza, da sua origem, né? Que você sempre é cristão, então você tem a mente de Cristo ali, você sempre foi moldado. E quando você sai, você para de ouvir a palavra. Naquela época eu tinha 18 anos, 19 anos. Eu tinha parado, assim, né? Porque como você nasce na igreja, chega uma hora que fica automático você ir na igreja, você já é de lá, na sua cabeça sempre as coisas vão acontecer da mesma forma, né? E ali, quando eu conheci essa pessoa, ela era de outra religião, né? Religião de matriz africana. E as pessoas falavam para mim, né? Falaram, não, ninguém consegue ter relacionamento com ela, você não vai conseguir. E aí vai falar logo isso para mim, né? Que tentei ser jogador. Então, tudo que falavam para mim era um desafio e eu sempre quis, né? Me superar sempre, né? Sempre eu, né? O jogador, ele tem isso. A pessoa que quer ser jogador, ele renuncia a tudo, né? Não importa. Ele quer reconhecimento aos poucos, né? Quer dinheiro, quer... E todos esses lugares, principalmente quando eu fui para a Europa, eu não pagava para comer, né? E aí eu ia, por exemplo, numas festas, eu não precisava de esforço nenhum para nada, né? Tudo na minha mão.
E aí quando você volta para o Brasil, você acha que as coisas funcionam assim, né? E aí quando você é CLT, você fala, meu, é diferente, né? As coisas são diferentes. E eu me relacionei e eu fiquei encantado com ela, né? E o pai dela era pai de santo, a mãe dela mãe de santo. E aí, irmãos, comecei a conhecer, né, como funciona a religião, né? E aí foi gerando curiosidade, né? Porque o ser humano ele precisa crer em alguma coisa, né? Em algum Deus, né? O Deus do ateu, por exemplo, é o dinheiro, né? Ele fala que não acredita em Deus, mas é o que ele fala mamon, né? E aí eu coloquei ela como meu Deus e tudo que ela fazia eu ia atrás. E aí eu comecei a morar com a família dela, né? Dentro do terreiro. E foi gerando curiosidade, qual que é o poder disso? Até onde vai isso? E a minha essência começou a minha natureza começou a ofuscar a glória de Deus, né? Aquele que é nascido do Espírito discerne, né, espiritualmente. Aquele que discerne as coisas da carne só vai discernir carnalmente. E ali eu comecei só saber. E as coisas foi acontecendo assim, irmãos, e a minha família é cristã, né? Então a minha família ficou desesperada, né? A minha avó, principalmente. E entraram em oração, né? E várias vezes a minha avó queria ir onde eu estava, né? Eu morava na época, quando eu fui morar nesse terreiro, era em Nazaré Paulista. Era bem longe da cidade. E nisso, minha avó falou, não, vou lá. Isso depois que eu fiquei sabendo. Vou lá, pronto, acabou, vou buscar ele, não quero saber. E aí nisso, irmãos, o Senhor falou, não, deixa ele lá, que eu vou cuidar dele. Só ora, né? A palavra não fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né? E a igreja começou a orar pela minha vida, né? E eu isso foi criando mais curiosidade em mim, né? Porque eu comecei a renunciar a tudo que tinha ao meu redor, porque tudo era novidade, né? Para mim. Eu não era o meu ciclo de amizade, esse pessoal. E aí eu comecei a ir na primeira festa, comecei a conhecer, comecei a ter intimidade com outros deuses, né? E aí eu comecei a perguntar, né? Falando com os espíritos. E aí ele perguntou, o que você quer? Pode falar o que você quer, que eu te dou o que você quiser, né? E eu falei, eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro e eu quero ser jogador de futebol. Ali eu já era jogador profissional, né? Já era profissionalizado, só que eu estava sem time porque eu tinha me machucado. E eu estava tão cego, irmãos, que eu não conseguia discernir mais nada. Eu só vivia aquilo, assim como o filho pródigo, né? Ele abriu mão da herança, né? Que é o sacrifício, né? De Jesus Cristo, para viver o que ele tinha, né? Em suas mãos, a liberdade, né? Que ele achava que tinha, longe do Pai. E eu comecei a viver, irmãos, a cultuar aquilo. E aí, para mim, ainda era pouco esse poder. E aí eu fui indo, até que eu fui parar em outra religião que é mais do ocultismo, assim, né? E eu perguntando, eu sempre perguntava, né? Porque eu gosto muito de ouvir. E os espíritos gostavam de falar que eles me chamavam de menino sábio, né? Que eles queriam usar a minha sabedoria para eles, né? E ali, irmãos, eu fiz uma cirurgia, né? Que eles falam cirurgia espiritual. E aí, porque eu estava com um problema no menisco. Aí eu fiz uma cirurgia lá e comecei a treinar lá com eles. Comecei a jogar na cidade, comecei a ser conhecido na cidade. E as coisas estavam piorando, né? Piorando. Até que a minha mãe um dia me ligou, ela tinha sonho todos os dias comigo. Então Deus mostrava para ela todos os dias como eu passava, o que eu fazia, tudo.
tudo, ela sabia de tudo. E aí ela falou um dia para mim, filha, eu te amo. E aí ali eu falei para ela, eu não quero saber do teu amor, não quero mais, né? Então eu abri mão de tudo, irmãos, tudo. E de repente um menino chegou para mim e falou, ó, se você quiser ser invisível na sociedade, ele consegue para você. Você pode fazer um pacto e você se torna invisível para que as pessoas não te julguem, né? E aí eu falei, ah, sério? Nossa. E aí você consegue o que você quiser, você consegue o dinheiro, você consegue a profissão que você quer. Esse é o processo. Só que, irmãos, eu tinha esquecido de uma coisa que eu falei para Deus, a gente esquece. As coisas espirituais, elas são bem mais amplas do que a gente imagina. Eu me lembrei hoje, eu estava lá no meio, e aí um espírito chegou em mim e falou, você não é daqui, né? Você não é daqui, o que você está fazendo aqui? Mas já que você está aqui, fica aqui. E aí teve um dia que eu já estava escravo de mim mesmo, né? E eu não citei o nome de Deus, eu não falei nada, foi as últimas palavras que eu falei, né? Antes de me tornar escravo. Eu falei, eu não vou sair daqui, mas se você quiser me tirar daqui, me tira, só que eu não consigo. Só isso eu falei. E eu falei em voz alta, lá, ninguém entendeu nada, só eu, né? E foi indo, o tempo foi passando, eu fui me aprimorando no futebol, muito, e a minha dor passou, né? E aí, irmãos, veio um louvor no meu coração, no meio do terreiro. Só que eu não conseguia cantar, e eu não conseguia pensar no louvor, porque a minha alma estava envergonhada. Era aquele louvor, quero voltar ao primeiro amor. Só que eu não conseguia cantar, igual eu estou cantando na minha mente. Sabe quando a gente canta na nossa mente? Eu não conseguia. Eu sabia que ela existia, só isso. E, de repente, eu fui para a casa da família dela, outra casa, né, da tia dela. Nisso, eu não conseguia mais ficar com ela, do lado dela. E aí eu liguei para o meu pai um dia. Pai, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo aqui? Porque eu não consigo mais ficar com ela. A gente briga, a gente só discute agora. E só uma observação. Eu cuidava dos animais nesse sítio, né? Assim como o filho pródigo cuidava dos porcos, eu cuidava dos bois, das galinhas. Eu aprendi a plantar lá. Então eu pegava enxada lá e plantava. E aí meu pai virou assim, ele foi usado por Deus ali. Ele falou, filho, está tendo uma guerra espiritual pela sua vida. Ou você acha que Deus esqueceu de você? Aí fez assim, ó, puf, minha mente. Aí a existência de Deus veio. Eu falei, Deus? Nossa, Deus. A palavra Deus para mim era tão oculta, era tão inexistente. A minha natureza terrena, né? A palavra fala que nós somos cidadãos celestiais. A minha natureza terrena ofuscou tanto a glória de Deus que eu não sabia da existência dele. E aí eu falei, pai, o que eu faço? Aí ele falou, filho, vamos orar. Eu vou fazer uma oração e aí depois você repete a outra. E aí nós fizemos 2 orações. A palavra fala que o Senhor, Ele joga os nossos pecados, né, no lago do esquecimento, né? Isso é incrível, eu acho isso fantástico, Ele esquecer disso. Quando a gente for para a glória e um dia se eu perguntar para Ele, pai, o senhor lembra que eu fiz isso contigo? Ele fala, não lembro. Faz parte da minha história, né? Assim como Davi, né, falava no Salmo 51. Ele fez tudo aquilo e ele era segundo o coração de Deus, irmãos. Então,
eu quero que vocês lembrem que o Senhor, Ele ofusca os teus pecados através do sacrifício. Foi o que Ele fez comigo. E ali, depois que a gente orou, eu falei, no final da oração, meu pai falou assim, filho, Deus vai te dar uma coragem que não é sua. Eu falei, tá bom, pai, obrigado. Meu pai não estava na igreja, nada, irmãos, era só um instrumento mesmo, né? O instrumento, quando ele é tocado, quem externa é quem toca, não o instrumento. Então, ali era Deus mesmo. E ali, irmãos, eu falei com ela, falei, olha, eu tô terminando com você, do nada, assim, veio um. E aí ela riu da minha cara, assim, porque eu estava tão dominado, irmãos, que para ela era impossível isso acontecer. Ao ponto de quando um dia eu estava naquele lugar, virarem para ela e falarem, olha, ele já é nosso. E eu ouvi aquilo. E eu lembro hoje, né, os meus olhos agora veem, né, todas as coisas, tudo mais claro. E o Senhor, irmãos, filho não deixa de ser filho nunca mais. Nunca mais. Porque tem um testamento, né? Não tem como. Não pode ser invalidado. Mesmo que você não queira ser filho, você pode... Um dia vão perguntar quem é seu pai, né? Quem é sua mãe. Você pode até se comportar como servo, como escravo, mas filho você vai ser um dia de alguém, né? E aí ela riu, ela falou, tá bom, fica aí, eu vou trabalhar, né? E aí, irmãos, ela ficou desesperada. Ela falou, é verdade isso? Me ligou. Eu falei, é verdade. Só que, irmãos, eu abri mão da minha família. E assim como o filho pródigo pensou, falei, para onde que eu vou? Né? Eu pensei, para onde que eu vou? Meu pai mora muito longe. A minha mãe, eu falei que não amava ela. Né? A igreja, irmãos, ainda não tinha, eu não tinha a igreja na minha mente, né? Que era a mãe, que é a mãe, né? Eu não pensava na mãe, eu pensava só no meu pai celestial, né? E ali eu comecei a correr na casa porque eu senti uma opressão muito grande, irmãos, naquela casa, muito grande. E eu deixei tudo que eu tinha, todas as malas, tudo que eu tinha. E eu fui para a rua, sem dinheiro, sem nada. E eu comecei a ligar para muita gente, muita gente. E ninguém me atendia. Até que meu pai me ligou de novo. E aí, filho, como você tá? Eu falei, pai, eu terminei o meu relacionamento. Eu não sei para onde eu vou. Aí falou, filho, não dá para você vir aqui porque eu estou muito longe, mas eu vou te dar um dinheiro e você vai para sua mãe. E aí, irmãos, eu fui para minha mãe, peguei o trem, peguei o metrô, né? E eu cheguei, e aí eu virei, eu falei, mãe. Aí ela, filho, você voltou? Eu falei, voltei, mãe. E a gente ali, né, se emocionou, porque ela falava com o meu olhar, irmãos, era outro. Era olhar de pobreza, espírito de miséria, né? Que é quando o escravo, ele não é dono de si, ele é miserável, porque ele não tem nada. Nada é dele. Era aquilo que eu era, né? E ali a minha mãe se alegrou, e eu fui para casa. E ali, depois, a minha mãe perguntou, você não vai para a igreja? Aí eu lembrei da igreja. Só que ainda tinha muitas coisas para acontecer. Porque eu cheguei a fazer um monte de coisa, trabalhos, né? E eu pedi, né? Eu tinha pedido tudo. E ali quando eu pedi, irmãos, eu fui para a igreja, obrigado. No caminho da igreja, obrigado. Satanás me visitou no caminho da igreja. E aí ele falou, você foi cortado do ministério. Ninguém vai te aceitar.
E ali eu falei a verdade. Só que eu estava com a minha tia e ela estava ouvindo a palavra. E aí eu falei, será que é bom eu ir para a igreja? Voltar? Será que eu vou ser bem recepcionado? E aí, irmãos, ela falou uma coisa assim, ela falou logo para essa, você está falando isso? Por que você pensa nisso? Você não lembra de onde você veio? E aí, irmãos, eu cheguei e me abraçaram, né? A mãe estava preparada para abraçar. A igreja de Filadélfia estava preparada para ser a igreja que é, né? A identidade da igreja é o amor. E é o que fizeram comigo, né? E ninguém falou sobre nada, assim. Eu achei louco, falei, como assim, meu? Eu ainda estou pensando nas coisas que eu fiz e todo mundo vem. E me deram, a primeira coisa que fizeram foi colocar eu no louvor de novo. Eu falei, como assim, cara? E eu me senti constrangido, né, pela mãe. E depois disso, eu comecei a ouvir a palavra, e aí veio tudo que eu pedi, começou a vir. E aí começaram a me ligar de vários times. Tudo que eu pedi, irmãos. Eu pedi dinheiro, pedi reconhecimento. Oi, aqui é o presidente de tal time. Um presidente nunca liga para ninguém. Né? Na época era um time chamado Bragantino. E já estava muito bem, indo para a primeira divisão. Olha, a gente tem esse salário, né? Na época era R$50 mil para me dar. A gente precisa ter uma reunião aqui, só que a gente precisa que você more perto. Bragança, onde que é Bragança? Perto de onde? De Nazaré Paulista, onde eu estava, né, irmão? Satanás, ele queria, de novo, me escravizar, através do meu sonho. E aí mexeu comigo, né? Dinheiro. E aí eu fiquei em silêncio, eu falei, só um minuto, que eu vou ligar para minha mãe, vou ver o que eu faço. E aí eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho essa proposta aqui e tal, para jogar em tal time, e aí, o que a gente faz? E aí ela ficou em silêncio, no telefone. E aí veio uma voz que fazia muito tempo que eu não ouvia, que eu não sabia mais que existia, que era o Espírito Santo. E aí ele falou, tudo que é meu não gera dúvida. Só isso ele falou. E ali veio um vigor em mim e eu falei, olha, eu não quero, não me procure mais, muito obrigado. E aí ainda tive propostas e renunciei todas, neguei todas. E eu comecei a ir nas igrejas, falar o meu testemunho, na Nipo, nas filiais, né? Fui para Mogi e fui para o host. Eu lembro que eu fui no host de Mogi e eu não sabia como falar. Como eu vou falar para os jovens sobre isso, esse testemunho? E eu falei, pai, com que linguagem eu falo isso? E o Senhor falou, com a minha linguagem, com a linguagem do Espírito Santo, né? E muitos jovens estavam afastados e através desse testemunho, edificou, né, os muros de Jerusalém. E depois, irmãos, eu continuei com esse sonho ainda, vocês acreditam? Vocês acham que eu desisti de ser terreno? Eu fui parar lá na Rússia, irmãos, lá na Letônia, jogar futebol. Só que não foi foi pelas próprias mãos minhas, né? Não tinha mais influência de ninguém. E aí eu estava lá, aí eu me machuquei de novo. Só que eu recebi outra proposta lá, para continuar lá. E o Senhor me visitou lá, e aí Ele me deu o checkmate. E Ele falou, você teve tanta vontade de conhecer os lugares, eu te levei em tantos lugares, eu te dei tantas liberdades.
tenha vontade de me conhecer, filho, agora. E aí eu abri mão de tudo, irmãos. Eu tive que falar para minha mãe que a proposta não era boa para eu voltar para o Brasil. Eu ia ter visto, eu ia ter tudo. Mesmo machucado, eu recebi uma proposta. E ali eu voltei para o Brasil e comecei a minha vida, né? E aí o Senhor, Ele me deu uma empresa. Eu abri uma empresa com a minha mãe na pandemia. O Senhor me deu. E as coisas começaram a acontecer, porque eu entreguei tudo o que eu tinha, principalmente o meu eu, né? Eu. O poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza, sabe? E hoje estamos aqui, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor, Ele faça na sua vida também. Só que para Ele fazer na sua vida tem uma história, irmãos. Posso contar rapidinho? É sobre um jogador de xadrez, o maior jogador de xadrez do mundo. Ele era indiano. E aí um dia perguntaram para ele, você quer ir no museu com a gente? Você é o maior jogador do mundo, para você ver umas pinturas, né, das pessoas mais importantes do mundo. Aí, não, tá bom, vou lá. E aí mostraram, essa aqui é uma obra de Van Gogh, essa aqui é do Pablo Picasso. Só que eu vou te levar num lugar que tem a ver com você. Essa aqui é uma obra de um indiano também, o maior pintor do mundo. Aí era um jogo de xadrez gigantesco, assim. O tamanho de uma parede toda. E ele viu assim, e aí estava escrito checkmate embaixo. E aí ele olhou e falou, nossa, muito bonito, só que tem uma coisa errada aí. Aí os caras, como assim? Você está falando do maior pintor do mundo? Ele não erra. O rei ainda tem um movimento. Se o rei ainda tem um movimento, o jogo não acabou, né? E sempre o movimento do jogador não é físico, é na mente, né? Então, por enquanto que Deus ainda tem um movimento na nossa vida, que é eterno esse movimento, Ele já escreveu as coisas, o jogo não acaba nunca. Só acaba quando Ele determina que acaba, né? Quando estamos nos braços dEle. E isso, para mim, é fantástico, né? Porque eu achei que tinha acabado, sabe? Quando eu estava na escravidão, só que a paternidade bateu na minha porta, né? E quando eu voltei sem nada, Ele me deu tudo que Ele era, né? Eu sempre falo que Deus, Ele não é porque Ele faz porque Ele é, né? A resultante dEle, de Ele ser, não é porque Ele faz. Ele é primeiro, e depois Ele vai e faz. Então Ele quis mostrar a essência dEle para mim antes dEle fazer. E hoje estou em Itaquera, né? Poderia estar em vários outros lugares, né? Eu tive propostas também do lado musical e eu renunciei todas as coisas para viver o que Ele tinha para mim. É o mais simples possível. Hoje o que eu vivo, só que é o suficiente para eu ser feliz, né? Amém? Gabriel, seu testemunho, ele é maravilhoso, ele tem vários temas que a gente podia falar, mas aqui eu orando aqui em coração, aqui a gente vai, pelo menos eu, né? Vamos só falar do amor de Deus. A gente poderia perguntar tantas coisas, mas poderia só gerar polêmica e esse não é o nosso interesse. Nosso interesse verdadeiramente é falar sobre o amor de Deus. Como foi maravilhoso, né? Você conheceu a Europa, foi para a Croácia. E como que é falar croata, né? Como é entender? Vamos começar assim, primeiro que eu aprendi a falar um pouco por causa da sobrevivência mesmo, né? Lá a cultura deles é muito difícil, assim, né?
Primeiro que você chega lá, eles falam, ó, o seu país é o país do futebol, se vira. Você tem que jogar bem e carregar nosso time. É assim que começa já. E aí, primeiro que eles falam inglês também, né? Só que não tem como. É aquilo que o pastor Takayama sempre falava, né? Se você andar com o corintiano, você se torna corintiano, né? Por favor, fala mal de corintiano, não. Que isso? Então, as Nós estamos em pessoas... Itaquera. Eu sou corintiano, o pastor dessa igreja é o pastor corintiano. dessa igreja é corintiano. Mas E isso aqui é aí- palmeirense. É palmeirense, eita. O Senhor é misericordioso. A gente tem que amar, né? É, exatamente. E aí como você sempre ouve, né? Croata, você começa a falar. Eu não sei explicar, né? Aí fala bom dia, aí fala as coisas ruins você sempre aprende mais rápido, né? Só que no decorrer do dia você vai aprendendo as palavras. Rapaz, deve ter muitas perguntas, cara. Mas vamos lá, né? Que nem o pastor aqui falou, né? Pelo que eu pude entender no que você testificou aqui, o seu desejo de chegar no seu objetivo te levou a passar por tudo isso, né? A vontade de querer jogar futebol, do reconhecimento, da fama. E quando você se viu, né, levando seu testemunho nos outros para você contar em tantos lugares, em algum momento você se preocupou se realmente essa exaltação do seu eu pudesse falar mais alto? Porque agora você estava no lugar do amor do Pai, mas ao mesmo tempo o nosso coração ele tenta nos enganar de todas as maneiras. Como é que foi? Você teve esse conflito no começo? Ou você estava mais de boa, mais sossegado? Como é que foi esse eu que você falou aqui no começo? Então, depois que eu voltei e ouvi a palavra, né? A palavra ela transforma, né? Então você não tem mais nada de si, né? Você se torna celestial aos poucos, né? É igual o apóstolo Paulo fala, né? Quem pode discernir a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo, né? Então, se você tem a mente de Cristo, você começa a pensar, agir, amar. Então, o eu não tem mais espaço em mim, né? Ele começou a preencher as lacunas do meu ser ao ponto de, quando eu falava o testemunho, para engrandecer o nome dele. Então, tudo que eu passei era só para me trazer esperança, igual a palavra fala, né? Não fazia mais parte de mim, né? Porque até perguntam sempre, né? Falam, como que do nada o futebol ele... Porque assim, outros amigos meus que foram para a Europa comigo e não deram certo, né? Certo também é muito relativo, né? Porque eu dei certo, né? Na minha ótica, e principalmente espiritual. Eles ficaram com problemas psicológicos, né? Porque não viraram jogadores da forma que eles queriam, né? E até mandaram mensagem, a mãe deles mandaram mensagem para mim, se formaram em engenheiro, tudo, só que ficaram com problema, porque o passado ainda batia na porta deles e falava, por que você não se tornou aquilo que você queria, né? Então o Senhor, aquela palavra que fala em Isaías, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Então a gente renova as nossas forças e a nossa mente, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Parece que ele responde. Vocês sabem como funciona a vida de uma águia? Assim, o dia a dia dela? Porque o Senhor falou comigo em relação à águia. Por causa Se desse... fosse gavião, até podia te explicar. Mas águia não dá. Gavião, não. Gavião, toda vez que abaixa, ele pega um... Olha, fica quieto. Rapaz, Sabe essa história, né, Gavião, né? Tem que falar, não. Não fui respeita, eu. rapaz, respeita. Depois não corta não, viu? Tem que falar do Gavião. Tô Tô mandando mentindo. te pegar. Você sabe como é o Gavião, né? Sabe, né? Já te contaram já, né? Rapaz, que isso. Não. Calma aí, vai. Vamos... Quantas pessoas... Pastor Javier, Não, mas foi diga pra você. ele, ó. Foi você que falou do Gavião, não fui Não, mas eu. aí Entendeu? né? Ele botar aí no Pássaro, peito tem pena. da águia, pô. 70 águia que é melhor. A Bíblia fala da águia. Então, porque eu fui estudar sobre a águia, né? Por que o Senhor, ele falava sobre a águia? E ele compara a gente, né?
A águia, ela é muito, muito especial, assim, no reino, na parte animal, né? E muito forte, as pessoas acham que ela fica só voando, né? E aí ela caça, e aí com o tempo, o bico dela começa a desgastar, né? Fica curvo, e as garras dela também. Ela não consegue mais caçar, pegar os peixes, né? Igual aquelas imagens do Discovery, né? As pessoas acima de 30 anos assistem isso aí. Ô, louco, direta foi. É quem tem tempo, né? Tô sem tempo por enquanto. E aí, o que ela faz? Ela sobe num monte mais alto, né? E ela começa a bater numa pedra até o bico dela sair. Imagina a dor que ela sente, né? E aí o bico dela sai e aí renasce outro bico. Perfeito para ela caçar. E aí depois que o bico dela nasce, olha como ela tem que esperar as coisas acontecer, né? E aí ela pega com o bico dela, a garra dela, ela corta as unhas dela, né? E aí ela espera nascer tudo de novo, né? E aí o Senhor falou para mim, olha, quando essa coisa de bater na pedra com o bico é a palavra forjando você, né? Bico é conceito ali, né? É fala, faz parte da cabeça. Então e aí quebra, e aí você renova os teus pensamentos, a tua força, o teu entendimento, né? E os passos, né? É o evangelho. Então é as garras ali, é o evangelho. E aí o Senhor vai lá e aí depois a gente volta para nossa função ali, né? E aí foi isso que Deus fez comigo. Por isso que não existe mais essa parte de mim, né? Do passado. Quando eu lembro do passado, tem coisas que eu não lembro, que o Senhor não deixa eu lembrar, né? Tem coisas na nossa vida. Irmão, você pode se esforçar para lembrar alguns nomes do seu passado, que você queria lembrar. Por quê? Como que é o nome daquilo? Não lembro. É o Senhor mesmo que renovou. Aí você vê que você é renovado no corpo, na alma e no espírito, né? E foi isso. Por isso que eu não lembro Glória a Deus, do né? meu eu. Agora eu quero falar de um outro tema aqui. Então fale. Diga. Porque é maravilhoso o testemunho dele, mas tem uns temas que a gente não, é bom não entrar. É bom não aprofundar, né? É, pastor? não. É. Prudência, Prudência. inteligência. Deixa eu Capaz deixar de inteligência. só uma observação. Quando eu falo de religião, não é que eu não goste de nada, de religião, até porque a família dela era maravilhosa, a família dessa pessoa, né? Não estamos falando de religião, estamos falando da parte espiritual do que aconteceu. Deixar bem claro, né? Porque Da sua história, né? é Tem muito... muita gente que lá do lado Exatamente. que confunde. É isso. Mas eu quero A gente falar está falando do evangelho, da né? sua teimosia, né? Porque Sim, teimosia sim. Tem teimosia, com rapaz. certeza. Teimou. O quanto isso atrasou? Acredito que deva ter atrapalhado o seu sonho. Uhum. Não, pessoal, o seu sonho pode ser de Deus, calma, o sonho dele. Sim. Quanto que o sonho dele te atrapalhou espiritualmente, com a família, até crescimento que você poderia estar rendendo aqui. Não precisa ser CLT, mas poderia ter estudado. Sim. Você falou que um amigo seu que virou engenheiro, poderia ter se formado. Não sei se você é formado, você não disse isso, né? Aí ele pode responder agora. O quanto isso te atrapalhou em seguir uma vida que seria, vamos dizer assim, natural para nós. Assim, uma vida que a gente nasce, nós estamos com a nossa família, nós estamos na igreja, nós estamos vindo aquele caminho que para muitos parece monótono, mas é a nossa vida que dá força, que a gente consegue prosseguir. Quanto isso te atrapalhou na sua vida, com a sua família? O quanto isso te atrasou? Primeiro eu vou falar da parte terrena, profissional, Sim, tudo. sim. Depois eu vou falar da parte espiritual, que é muito diferente, né? A parte natural atrasou muito na parte familiar também, principalmente, porque as minhas primas e meus primos, eu não vi eles crescerem, porque eu estava fora. E são pessoas que eu amo muito, né? A Catarina, o Pietro, lá da sede. E a infância deles, eu peguei, eles já estavam um pouco grandes já. Tem uma coisa muito legal. Por enquanto que eu estava
Lá, a minha mãe, ela era jogadora de pôquer profissional. Então, ela estava também escrava do vício do jogo, ao mesmo tempo. Eu estava na Croácia, ela estava nos Estados Unidos, jogando. E o Senhor libertou também, para a honra e glória de Deus. Ela não joga mais, né? Só que esse tempo, atrapalhou, porque era para eu estar, não evangelizando a minha mãe, mas era para eu ser referência na minha casa, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha dinheiro na época e a gente não sabia o quanto tinha, e aí ficava no rack um bolo de dinheiro. Então, ela saía para jogar e aí a gente não sabia, ia pegando o dinheiro do rack, ia gastando. E só que esse dinheiro não edificava nada. E você gastava e não ia para nenhum lugar, nada acontecia, né? Então eu e ela estava na mesma coisa. Isso atrapalhou muito essa parte de intimidade com a minha mãe, também com o meu pai, né? Meu pai estava passando por muitas coisas, eu não tinha discernimento nenhum, nenhuma inteligência, nada para ajudar ele, né? Porque a minha desobediência, a minha teimosia, né, fez com que eu não conseguisse fazer nada, né, para a minha família, né? E também tem a parte profissional, né, que vocês falaram. Eu comecei a fazer faculdade de publicidade, né, e propaganda, e aí eu não terminei por causa do Covid, né? Eu cancelei. Hoje eu tenho uma loja, né, e uma fábrica de personalização, né? O Senhor transformou totalmente isso. Pode ser que mais para frente eu faça por conhecimento mesmo, né? Não que eu precise. Só que já era para eu ser formado faz muito tempo, né? E é que o Senhor, ele é extraordinário, né? Tem coisas que a gente não entende, assim, o que ele fez na minha vida. Porque tem aquele tempo, né? Que é o tempo de Deus e o tempo do homem, né? Ainda bem que existe o tempo de Deus. Porque se Deus falasse, só vai ter esse tempo aí de Kairos, né? Que os gregos falam. Aí a gente morreria dentro do nosso tempo. Pastor, né? só para complementar aqui. À vontade, pastor. Que isso? Você parou para pensar? Quando eu entrevistei o pastor Marcos, ele contou o testemunho dele, perguntei para ele que Deus estava em primeiro lugar, né? E aí chegou uma hora que ele estava em último lugar, né? Se você tivesse colocado antes do seu sonho, se não existe, isso é só uma cogitação aqui, uma conversa. Mas o que você conhece hoje de experiência que você obteve com tudo isso e experiência espiritual também que você está tendo, você colocasse o Senhor em primeiro lugar e o seu sonho em segundo, você acha que teria condições de ser jogador da seleção? Do Corinthians, por exemplo? Assim? Seleção, pô, não Corinthians, pelo amor de Deus. Do Corinthians, já não sei, mas Não, pô, acho que Seleção com certeza seria, né? é isso. Então, no andar como está, eu acho, mesmo assim, não, tá? Eu não viraria jogador de futebol. Mesmo dentro da vontade de Deus, na obra, ouvindo a palavra. Porque, para a pessoa ela ser jogadora de futebol, crente, o meio ali não é a casa de Deus, assim. Deus não tem prioridade. Não tem como você colocar prioridade. É outro Deus ali, é o dinheiro. Não tem como você não ter reconhecimento no futebol, entende? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então, a resposta é não mesmo, de qualquer forma. É só se eu caminhasse com as minhas próprias pernas mesmo. Eu tinha que ser o primeiro mesmo. Tá, só pra eu entender, pra não ficar aqui banhando no meu pensamento aqui. Hoje você joga futebol, mas só, tipo assim... Não jogo Não futebol. jogo mais, parou. Eu jogo com os irmãos da igreja, Tipo, bem só raro. pro lazer mesmo, né? Só com os pernas de pau mesmo, né? Só com... Só com os corintianos pernas de pau. Isso. Tá, vamos lá. Nunca jogou comigo. Posso? Não sabe. Isso é terceira idade, rapaz. Sai daí. Por isso mesmo, ele nunca jogou comigo. Outra pergunta sobre aqui. Você tem mais irmãos ou você é filho único?
Mas você não... Agora eu tenho um irmão, só Sim. que ele tem 3 anos, mas eu Mas na sempre época fui. você era filho único. Sempre fui filho Entendi. único, né? Tá, agora eu vou à minha pergunta. Só uma coisa mesmo. Uhum. Você contou algo muito maravilhoso, né? Que quando Deus tirou você daquele determinado lugar, de regresso para a casa dele, você se perguntou, poxa, mas... Aí ele falou que veio a voz de amigo, né? Poxa, mas o que você quer na igreja? E lá você recebeu um amor que você pensava que não teria esse amor para receber. Como foi quando você, pensando numa coisa, e lá foi outra totalmente contrária? Como é que foi aquele momento maravilhoso, assim? Ó, Os eu- irmãos que te vieram, te abraçaram, Aham. você tá aí, que bom te ver. Tá, eu vou te falar com uma resposta de uma pessoa que passou a mesma coisa que eu, que chama Pedro. Que negou, né? Eu neguei, né? Igual a ele. E aí ele voltou a fazer as mesmas coisas depois, né, Pedro? Voltou a pescar a função dele. Então, depois, o que aconteceu? Jesus foi até ele, né? E fez o mesmo milagre, a mesma coisa. Mostrou que Jesus era a mesma coisa. Ele insistiu em Pedro, né? Aquela coisa que a palavra fala que Deus ele é longânimo, né? Então, eu senti que a igreja ali, né? Ela estava me esperando só, né? Parecia que estava faltando uma parte do corpo. E quando eu cheguei, o corpo estava sólido ali, sabe? E me constrangeu ao ponto de eu não entender o que estava acontecendo na igreja, assim. As pessoas me tratavam como se eu nunca tivesse saído de lá, entende? E aí não tem como. E quando você foi louvar, como é que foi seu coração nesse momento? Ah, explodiu, né? Eu acho que foi... foi um misto, assim, né? De emoção, né? Porque eu não conseguia cantar. E aí eu sempre falo que o louvor tá na palavra e a palavra tá no louvor, né? Então o primeiro louvor que eu louvei foi a primeira palavra que eu ouvi, sabe? Então foi quando o pastor pregou e ali eu me derramei aos pés do Senhor, né? E agradeci, eu nem... o pastor Takayama sempre falava, né? É difícil falava, né? Até hoje. Na verdade, Presente na vida da nossa, gente, né? ele sempre falava, irmãos, você é filho, não é pra você ficar se vitimizando na frente do seu pai. Ele é seu pai. Então, eu lembrei disso quando eu cheguei na igreja. E aí, de vez, eu falava, tenha misericórdia de mim, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo que tu és, né? Por me tirar da onde o Senhor me tirou, porque eu não tinha forças. Obrigado pelo teu poder se aperfeiçoar em mim, né? Esse foi o meu louvor. Na verdade, foi uma oração no meu louvor, né? E até hoje, quando eu canto, louvo o primeiro amor, eu não consigo direito cantar. Quero voltar ao início de tudo, porque todos os dias eu volto ao primeiro amor, sabe? E essa é uma luta, né? A luta que o apóstolo Paulo fala, né? Da carne contra o espírito, né? E é todos os dias isso. Hoje não é mais sobre o passado, mas é sobre hoje, né? A palavra forjando ali o bico sempre na palavra, na pedra ali, né? Angular que é Cristo. Para eu ser renovado e dia após dia eu ser aperfeiçoado. É isso. Depois de tudo isso que você passou, né? Você chegou na igreja, tudo. Antes de chegar na igreja, teve algum receio de ser rejeitado ou alguém cobrar alguma palavra contrária para, né, perguntar do passado? Porque às vezes a pessoa faz sem maldade, mas pergunta, né? Quer perguntar, né? Sim. Na verdade, teve algumas piadas, normal, né? Principalmente na nossa igreja. Porque só tem... Pergunta, né? Porque Tem uns corintianos bem suaves, tem uns corintianos que é embaçado. Só que eu não tava frágil, assim, ao ponto de... Nossa, sabe? Depende muito da ovelha, né? Tem ovelha que você tem que ir ali. Eu já tinha entendido, né? Já estava muito feliz. E são sempre as pessoas que você mais ama, né? Que vai fazer a piada. Você já é provado. Quando você volta para a igreja, você já é provado pelo seu irmão. Só que
isso não fez diferença porque eu já sabia o meu objetivo, né? Que era Cristo, tudo. Mas não teve rejeição, mas teve essas falhinhas normais, né? Só que não fez diferença nenhuma. Eu tava com os pés firmados na rocha. Mais uma. Primeiro amor, né? É, Voltado no primeiro amor. quando foi? Porque a gente fala tanto da graça, né? Uhum. E tudo isso que aconteceu. Quando foi que você foi entender e falou, poxa, eu estou vivendo a graça? Boa pergunta. Não precisava passar por nada disso. Quando foi que você parou e falou, poxa, isso é graça? Uma simples palavra, se você for ver, uma simples palavra, mas que tem se você for pôr adjetivos, você se passa aqui a noite toda e não completa essa palavra. Tão grande coisas que ela traz para a nossa vida. Tem uma palavra, eu vou primeiro citar e depois a gente fala sobre isso. Que para mim é o que matou, né? João 15,16, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? E isso me marca muito. Para mim isso é graça, né? É favor e merecido. Então, Deus não foi a minha primeira escolha, mas eu fui a primeira escolha dele. Isso é graça, né? Eu fui a primícia dele, como isso? E até hoje, se a gente ficar aqui conversando, a gente não vai conseguir discernir o que é isso, né? É muito... Ele vai falar para nós, e todos os dias eu tenho uma coisa, eu estava falando com os irmãos esses dias, eu acho que Davi ele era muito diferenciado, né? Ao ponto de, depois que ele morrer, eu sempre falo isso, ele morreu, e aí eu creio que quando ele chegou no céu, Deus falou, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Chama lá. Davi, para de tocar a harpa que eu vou te mostrar um negócio. O meu filho, Jesus, vai passar ali, e aí vão falar o seu nome. Eu quero te honrar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Davi, olha como é que eu te amo. Então eu tenho certeza, irmãos, que até quando Davi chegou, Deus se declarou no céu para Davi. Olha como que Deus é. Ele é todo amor. Isso para mim é graça, né? Poderia falar Jesus, filho de José, sei lá, né? Por que, né? Jesus, filho de Davi. Filho de Nazaré. E ali Davi foi honrado por Deus, né? Dentro de tempo e fora de tempo, né? E eu achei maravilhoso isso. E para mim isso é graça, né? Davi nunca mereceu a graça. Só que Deus sempre viu ele como filho, né? Eu tenho uma boa aqui agora, pastor. Então vai. Você comentou aqui com a gente que mesmo depois que você votou pro louvor e tudo mais, ainda rolou meio que negócio da exaltação por causa do louvor, né? Na verdade não é nenhuma pergunta, mas é mais se pudesse dar um aconselhamento, porque a gente sabe que louvor é muito complicado. Se a pessoa canta ruim, pode não ter oportunidade. Mas se a pessoa às vezes canta bem, a gente vê que porque o irmão está aí, o louvor vai fluir. O que você deixaria de ensinamento, tanto para os novos irmãos que estão vindo do louvor, até para os irmãos que já estão tanto tempo no louvor, o cuidado que se deve ter para não entrar por esse caminho do erro? Espera aí, só para complementar. O que eu entendi que ele falou. Gera um pouquinho de adoração, assim, as pessoas, adoração não, admiração. Quem vai louvar o santo, tá a cara rachada. É o Devane, misericórdia. Chegou o Gabriel, aí glória. Agora abaixa o microfone do aumento do Gabriel. Rola um pouquinho. Falo. Primeiro que tem aquela coisa, né? Hoje tem. Eu vou ter que falar isso, gente. Você não é um menino da live? Tem isso? Não tem? É isso mesmo. Também aconteceu comigo. Famosinho aqui, deu até autógrafo. Famosinho, Nós estávamos lá no dia do velório do pastor. A
moça passou, olhou de novo, voltou. Você não é do Cristo Pode? Ela é isso mesmo. Então, É. Mas Por isso quê? não pode subir, né? Não, não pode. E aí a gente vai de novo para Davi, porque é a referência maior de todas ele, né? O que ele fazia? Ele tinha um coração puro, né? E um espírito reto, então o espírito dele, por que espírito reto? O discernimento dele não se alterava, por isso que ele pediu isso para Deus, né? Olha que perfeito, muito cria em mim um coração puro, né? Sem mancha nenhuma, sem adulteração, né? E um espírito reto. Primeiro que se a gente não tiver a palavra, a gente não tem o louvor, né? O louvor, ele é o coração da igreja, né? O Senhor, ele falou um dia comigo sobre isso. Eu perdi uma irmã, né? Ela nasceu sem cérebro, então aqui a parte dela era aberta. E ela viveu alguns minutos, aí depois ela morreu, sem cérebro. E eu falei, pai, como que acontece essas coisas? Ela ficou viva um pouco e depois morreu. É porque o coração ainda estava batendo, filho. A igreja, ela pode... Tem igrejas que... O pastor Takayama falava, por que a igreja não tem louvor, só tem palavra? Né? Porque Satanás não deixa, né? E por que isso? Porque é muito difícil o louvor ser sólido. É só uma igreja que tem a palavra sólida, a palavra da verdade para ter o louvor, né? Então o que acontece? O louvor é o coração. Então o coração, ele distribui sangue para o corpo inteiro. Quem que é o sangue? É o sangue do Cordeiro. Então a gente leva ao povo a adoração. Não somos nós, né? Eu sempre falo que o Espírito Santo louva em nós. Não é a gente que louva para Deus, mas todo mundo louva junto. Já pararam para pensar? Sabe aquele louvor? Perguntaram um dia para mim. Deus, ele canta, Gabriel? Louva? Difícil a pergunta, né? Como que vai saber? Deus, ele louva? Como que é? Ele, no céu, ele canta com você quando você está louvando, ou ele fica quieto no trono dele. E aí, Deus deu um louvor para alguém que fala, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Olha que lindo isso. O que quer dizer isso? O Senhor, através do Espírito Santo, ele falava sobre nós já, né? As águas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que água, né? A água, quando você olha para a água parada, ela reflete você mesmo. Foi quando ele olhou para ele mesmo, né? O pastor Takayama sempre falava isso. E eu sempre perguntava, como assim ele olhou para ele mesmo? Onde está escrito isso na Bíblia? E aí o Senhor me mostrou. Foi quando ele olhou para ele mesmo, a face das águas. Ele falou, eu nunca fui pai. Eu vou ser pai, quero gerar um filho. Porque eu não fui criado por ninguém, eu sempre criei. Então aquilo que gerar vai ser perfeito igual a mim. E ali ele louvou, né? Então eu creio que Deus, quando a gente louvar ali, ele não vai ficar sentado no trono dele, ele vai louvar conosco, né? E por quê? Por quê? Por que eu vai subir para minha cabeça, sendo que o dono do universo, ele louva conosco e ele não se gloria de nada, irmãos. Na verdade, ele entregou o filho dele, né? E se fez como servo, né? Todo poderoso. E aí hoje eu vou lá e louvo para ele, né? Não tem o que eu fazer, irmãos, né? Hoje eu vou olhar para mim mesmo e renunciar a mim mesmo, porque ele olhou para ele e ele falou, opa, preciso de alguma coisa. Tá bom, você quer isso? Lúcifer, tá bom. Eu vou lá, eu vou te dar uma terra, um planeta, só que eu vou gerar uma coisa que vai ser maior do que você, vai ser fruto da minha identidade, de quem eu sou. Então nós somos esse fruto, então não tem como, irmãos. Se a gente tem a palavra, a gente é igual ao Pai Celestial, né? Se a gente é admirável, a gente faz igual Jesus, né? Não, bom é meu Pai que está no céu, eu não sou bom, né? E é isso que eu sempre tento trazer para as pessoas, né? Que o Senhor seja glorificado em todas as vertentes, tudo. Se você for admirável, é porque Deus está sendo admirado através da sua vida, não é você, né? Amém? Glória a Deus aí, pastor. Bem, faz umas
Rapaz, você é louco. Você não quer pregar amanhã, não? Você é doido, você é doido. Brincadeiras à parte. Faz uma consideração final. Tá. Ele vai louvar aqui, ó. O louvor aqui que ele acabou de falar aqui, ó. E depois você ora para terminar. Amém? Amém. Amém, pastor? Amém. Eu não quero falar. Se quiser, eu canto, viu? Se eu cantar aqui, Você vai quer chorar. cantar? Vamos. Amém, irmãos. Eu quero agradecer primeiro, né? A gente vê que a Nipo ela é uma só, independente do local, né, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Quer dizer que tudo que o nosso pastor Takayama ele plantou, a gente está preservando, né? Através do Espírito Santo. Parece que a gente se conhece faz muito tempo, né, irmãos? Muito tempo. A gente se conhece faz pouco tempo, mas espiritualmente a gente tem o mesmo espírito faz muito tempo. Te cortar. Uma vez que eu voltei aqui, né, eu te vi de coração. Eu falei com o Júlio, acho que foi o único que eu falei foi com o Júlio. Não sei se falei com o pastor Marco, mas falei com o Júlio. Quando eu abracei o Gabriel, eu nunca tinha te visto. Acho que nem na sede eu não lembro. A não ser que você tinha me visto, não. Eu não. Você me deu um abraço, eu te dei um abraço, não sei como foi. A gente se abraçou, parecia que eu te conhecia aqui os 20 anos que eu estava aqui. E senti muita alegria, eu senti comunhão, E para mim, eu já te conhecia há muito tempo. Já sabia o nome, já foi uma coisa, assim, uma experiência também maravilhosa quando eu vim visitar aqui, Itaquera aqui. É bênção demais. Comunhão, pra mim, é maior do que tudo, assim, né? Me lembra Natanael, né? Coitado do Natanael. Felipe chega em Natanael, fala, olha, Jesus, vamos lá, que Jesus escolheu você, né? Mas de onde ele é? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele vai lá e aí Jesus já conhecia ele, né? Nossa, eu te vi debaixo da figueira, né? Quer dizer que o Senhor ele já nos viu junto faz tempo, né? Faz muito tempo. E isso é fantástico, né, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, desse projeto maravilhoso que o Senhor colocou, né? O pastor Telo, ele fala uma coisa que é muito legal, que eu levo sempre quando eu vejo um testemunho. Ele fala, testemunho é conselho, né? E é conselho mesmo, para que você não passe, alguém já passou, né? Alguém foi instrumento. Deus, ele tem estratégias, né, para que você seja edificado. Então, que você seja edificado mais uma vez por essa conversa, né? Não por este culto, né, irmãos? Para mim isso aqui é um culto, né? E Deus abençoe. Vamos louvar? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Senhor, queremos te dar graças, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és o Deus forte, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Se Tu és o Pai da eternidade, a eternidade é Tua filha, Pai, e está acima de Ti, Senhor. O Senhor está acima da eternidade, Senhor. E não há nada, Senhor, que possa, Pai, mudar quem Tu és, Pai, nem mesmo, Senhor, o nosso passado, Senhor, nem mesmo o que fizemos, Pai. O Senhor continua sendo o amor verdadeiro. O Senhor não tem, Pai, o Senhor é o próprio amor, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela identidade de quem Tu és, pela essência de quem Tu és, Senhor, pois o Senhor nunca, Senhor, o Senhor nunca mudou. O Senhor é o sempre ontem, o Senhor é sempre, Pai, o mesmo hoje. O Senhor é o mesmo eternamente, Senhor. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as Suas palavras nunca vão passar, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo, Senhor, e te homenageando, Senhor, pois só o Senhor, Pai, é tudo para nós, Senhor. O Senhor é a nossa maior referência, Senhor. Olha onde o Senhor nos tirou, Senhor, e olha onde o Senhor nos colocou, Pai. Não merecíamos nem um olhar, Senhor, mas o Senhor nos olha com um olhar de contentamento, Senhor, e com um sorriso de alegria, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que estamos vivendo, Senhor. Senhor, que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, Senhor, esse projeto, Senhor, que não é, Senhor, só de Itaim, mas é do Ministério Adenipo, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa alcançar, Senhor, as vidas, Pai, no mundo todo, Senhor, e o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, em todas as terras, Senhor, em todas as tribos, Senhor. Assim como Davi te glorificou, Senhor, queremos te glorificar com o espírito do nosso pai Davi, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, pois a Tua alegria é a nossa força diária, Senhor, e o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas todos os dias, Senhor. Senhor, venha nos encher do Teu Espírito Santo todos os dias e fazer valer o sacrifício do Cordeiro, Senhor, pois o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas e já escreveu, Senhor, o nosso futuro, Pai. Não há o que temer, Senhor, pois o Senhor, Pai, fez tudo, Pai, para nos colocar no centro da Tua vontade. Por isso te louvamos e te glorificamos, Senhor. Bendito seja o Pai que o enviou, e bendito seja o Filho que não recusou naquela cruz, e bendito seja o Espírito Santo da verdade que habita em nós, em nome de Jesus. Amém.